Oi, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Bora continuar a leitura dessa Bíblia. Hoje a gente vai para a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Preâmbulos e saudações. Ação de graças. Capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão. À Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos os que invocaram o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em qualquer lugar deles e nosso. Graça vos seja aumentada, e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou incessantemente ao meu Deus por vós, por causa da graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em todas as coisas sois enriquecidos nele, em toda palavra e em toda ciência, assim como tem sido confirmado em vós o testemunho de Cristo, de maneira que nada vos falta em graça alguma, esperando vós a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim sem crime no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à companhia de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Divisões na comunidade, discórdias e partidarismos. Mas, irmãos, rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digais a mesma coisa e que não haja entre vós cismas. Antes, sejais perfeitos em um mesmo sentimento e em um mesmo parecer. Porque de vós, irmãos meus, se me tem significado pelos que são de Cloé, que há contendas entre vós. E eu digo isto porque cada um de vós diz: eu, na verdade, sou de Paulo, e eu sou de Apolo, pois eu de Cefas, e eu de Cristo. Está dividido Cristo? Porventura Paulo foi crucificado por vós? Ou haveis sido batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque não tenho batizado a nenhum de vós, senão a Crispo e a Caio, para que nenhum diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Não sei, porém, se tenho batizado a algum outro. Falsa concepção. Deixa eu só dar uma organizada aqui nesse foco. Tá bom, né? Falsa concepção da sabedoria cristã. Por que não me enviou Cristo a batizar, mas a pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que não seja feita vã a cruz de Cristo? Porque a palavra da cruz é, na verdade, uma estultícia para os que se perdem, mas para os que se salvam, que somos nós, ela é a virtude de Deus. Porque escrito está: destruirei a sabedoria dos sábios e reprovarei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o doutor da lei? Onde o esquadrinhador deste século? Porventura não tem Deus convencido de estultícia a sabedoria deste mundo? Porque como na sabedoria de Deus, não conheceu o mundo a Deus pela sabedoria, quis Deus fazer salvos aos que crescessem nele, pela estultícia da pregação. Portanto, os judeus pedem milagres, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo de fato para os judeus e uma estultícia para os gentios. Mas para os que têm sido chamados, assim judeus como gregos, pregamos a Cristo, virtude de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que parece em Deus uma estultícia é mais sábio que os homens, e o que parece em Deus uma fraqueza é mais forte que os homens. Vede, pois, irmãos, a vossa vocação, porque chamados não foram muitos. Vede, pois, irmãos, a vossa vocação, porque chamados não foram muitos sábios segundo a carne, não muito poderosos, não muito nobres, mas as coisas que há loucas do mundo escolheu Deus para confundir aos sábios, e as coisas fracas do mundo escolheu Deus para confundir os fortes. As coisas vis e desprezíveis do mundo escolheu Deus, e aquelas que não são, para destruir as que são, para que nenhum homem se glorie na presença dele, e do mesmo
e do mesmo vencerdes a vós que sois em Jesus Cristo, o qual tem sido feito por Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, o que se gloria, gloria-se no Senhor. A verdadeira sabedoria do Evangelho. Capítulo 2. E eu, quando fui ter convosco, irmãos, fui não com sublimidade de estilo ou de sabedoria a anunciar-vos o testemunho de Cristo, porque julguei não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive entre vós em fraqueza e temor e grande tremor. Tanto a minha conversão quanto a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração de espírito e de virtude, para que a vossa fé não se funde em sabedoria de homens, mas na virtude de Deus. Isso não obstante, entre os perfeitos falamos da sabedoria, não porém da sabedoria deste século, nem da dos príncipes destes séculos que serão destruídos, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, que está encoberta, da que predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se eles a conheceram, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas assim como está escrito, que o olho não viu e nem o ouvido ouviu, nem jamais veio ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Porém, Deus não o revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito tudo penetra, ainda que há de mais oculto na profundidade de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas que são do homem, senão o Espírito do homem que nele mesmo reside? Assim também, as que são de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito desse mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus para sabermos as coisas que por Deus nos foram dadas. O que também anunciamos não com outras palavras de humana sabedoria, mas com a doutrina do Espírito, acomodando o espiritual ao espiritual. Mas o homem animal não percebe aquelas coisas que são Mas o homem animal não percebe aquelas coisas que são do Espírito de Deus, porque lhe parecem uma estultícia, e não as pode entender, porquanto elas se ponderam espiritualmente. Mas o espiritual julga todas as coisas, e ele não é julgado de ninguém, porquanto quem conheceu o conselho do Senhor para que possa instruir? Porém, nós sabemos a mente de Cristo. E eu, irmãos, nós sabemos a mente de Cristo. Capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, senão como as carnais, como pequeninos em Cristo. Leite vos dei a beber, não comida, porque ainda não podíeis, e nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Missão dos obreiros do Evangelho. Porquanto, havendo entre vós zelos e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Porque dizendo um, eu certamente sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Não está vendo nisto que sois homens? Que é logo Apolo e que é Paulo? São os ministros daquele a quem crestes, e segundo o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus é o que deu crescimento. Assim que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É uma mesma coisa, e o que planta é o que rega, e cada um receberá sua recompensa particular segundo o seu trabalho. Porque nós outros somos cooperadores de Deus, vós sois agricultura de Deus, sois edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um sábio arquiteto, mas outro edifica sobre ele. Porém veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode por outro fundamento, senão que foi posto, que é Jesus Cristo. Se algum, porém, levanta sobre este fundamento edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta será a obra de cada um, porque o dia do Senhor a demonstrará, porquanto em fogo será descoberta, qual seja a obra de cada um, o fogo provará. Se permanecer a obra do que a sobreedificou, receberá prêmio. Se a obra de alguém se queimar, padecerá dele,
detrimento, mas o tal será salvo, se bem dessa maneira como por intervenção do fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém, pois, violar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, santo é. Conselhos práticos. Ninguém se engane a si mesmo. Se algum dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se insensato para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é uma estultícia diante de Deus. Porquanto está escrito: eu apanharei os sábios na sua mesma astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Porquanto nenhum se gloria entre os homens, porque todas as coisas são vossas, ou seja, Paulo, ou seja, Apolo, ou seja, Cefas, ou seja, o mundo, ou seja, a vida, ou seja, a morte, ou sejam as presentes, ou as futuras, porque tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Capítulo 4. Os homens devem nos considerar como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, o que se deseja nos dispenseiros é que eles se achem fiéis. A mim, pois bem pouco, se me dá de ser julgado de vós ou de qualquer outro homem, pois nem ainda eu me julgo a mim mesmo, porque nada me argui a consciência, mas nem por isso me dou por justificado. Pois o Senhor é quem me julga, pelo que não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só porá às claras o que se acha escondidos nas mais profundas trevas, mas descobrirá ainda o que há de mais secreto nos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Mas eu, irmãos, tenho representado essas coisas na minha pessoa e na de Apolo, por amor de vós. Para que nós outros aprendais que um por causa do outro não se ensorbeça contra o outro fora do que está escrito. Porque quem é o que te diferencia? E que tens tu que não recebesses? Se porém o recebeste, porque te glorias, como se não o tiveras recebido? Mudei a luz aqui porque estava ruim de eu enxergar. Vós já estáis fartos, já estáis ricos, vós reinais sem nós, e preza a Deus que reineis, para que também nós reinarmos convosco. Porque entendo que Deus nos tem posto a nós apóstolos como os últimos dos homens, como sentenciados à morte, porque somos feitos espetáculos ao mundo, e aos anjos e aos homens, nós, nécios por Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até essa hora padecemos a fome, a sede, a desnudez e somos esbofetados, e não temos morada segura, e trabalhamos obrando por nossas próprias mãos. Amaldiçoam-nos e bendizemos, perseguem-nos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Temos chegado a ser como a imundícia desse mundo, como a escória de todos até agora. Eu não vos escrevo isso para vos envergonhar, mas admoesto-vos como os filhos meus, que muito amo. Porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não teríeis todavia muitos pais, pois sou eu que vos gereis em Jesus Cristo pelo Evangelho. Rogo-vos, pois que sejais meus intimidadores, como também eu sou de Cristo. Por isso é que vos enviei Timóteo, que é o meu filho muito amado, e o fiel Senhor, que vos fará saber os meus caminhos que são em Jesus Cristo, como eu ensino por todas as partes em cada igreja. Alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas brevemente irei ter convosco se o Senhor quiser, e examinarei não as palavras dos que assim andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste nas palavras, mas na virtude. Que quereis? Irei a vós outros com vara, ou com caridade e espírito de mansidão? Escândalos na comunidade. Escândalo grave em Corinto. Capítulo 5. É fama constante que entre vós a fornicação, e tal fornicação, qual nem ainda entre os gentios,
tanto que chega a haver quem abusa da mulher de seu pai. E andais ainda inchados, e nem ao menos haveis mostrado pena para que seja tirado dentre vós o que fez tal maldade. Eu, na verdade, ainda que ausente com o corpo, mas presente com o espírito, já tenho julgado como presente aquele que assim se portou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, congregados vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus, seja o tal entregue a Satanás para a mortificação da carne, a fim que a sua alma seja salva no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que por um pouco fermento corrompe toda a massa? Purificai o velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois asmos, porquanto Cristo, que é nossa Páscoa, foi imolado, e assim solenizemos o nosso convite, não com o fermento velho, nem com o fermento de malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Por carta vos escrevi, que não tivesseis comunicação com os impuros, não a entendendo por certo daquela que os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou ladrões, ou com os que adoram ídolos, e de toda sorte deveríeis sair deste mundo. Mas agora vos escrevi que não tenhais comunicação com eles, vindo nisto a dizer que se aquele que se nomeia vosso irmão é impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou dado a bebedices, ou ladrão, com este tal nem comer deveis, porque que me vai a mim me julgar daqueles que estão fora? Porventura não julgais vós daqueles que estão dentro? Porque Deus julgará os que estão fora. Tirai do meio de vós outros a esse iníquo. Condena os litígios perante os gentios. Capítulo 6. Atreve-se algum de vós, tendo negócio contra o outro, ir a juízo perante os iníquos, e não à presença dos santos? Porventura não sabeis que os santos hão de um dia julgar a este mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sois vós porventura indignos de julgar das coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar aos anjos? Pois quanto mais as coisas do século. Portanto, se tiverdes diferenças por coisas do século, estabeleci os que são de menor estimação na igreja, para julgá-las. Eu vos digo por confusão vossa. É possível que não haja entre vós um homem sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas o que se vê é que o irmão litigia com o outro irmão, e isso diante de infiéis. Já o haver entre vós demandas de um contra outros, e sem controvérsia um pecado que cometeis. Por que não sofreis vós ante a injúria? Por que não tolerais ante o dano? Mas vós mesmos sois o que fazeis injúria, o que causais o dano, e isso a vós próprios, a vossos próprios irmãos. Acaso não sabeis que os iníquos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os crapulosos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão a bebedices, nem os maldizentes e nem os roubadores hão de possuir o reino de Deus. Tais haveis sido alguns, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Senhor Deus. Malícia do vício impuro. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu de ninguém me farei escravo. Os manjares são para o ventre para os manjares, mas Deus destruirá tanto aquele como a estes. E o corpo não é para a devassidão, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus também ressuscitou ao Senhor, e nos ressuscitará a nós pela sua virtude. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu logo membros de Cristo, e falo-os-ei membros de uma prostituta? Deus nos livre de tal. Não sabeis, porventura, que o que se ajunta com a prostituta faça o mesmo corpo com ela? Porque senão, disse, 2 em uma carne. Mas o que está unido ao Senhor é o mesmo Espírito com ele. Fugir da fornicação. Todo outro pecado, qualquer que o homem cometer, é fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabeis que os vossos membros são templos do Espírito Santo, e que habita em vós, o qual tendes por vô-lo haver dado a Deus? Que não vos pertenceis a vós mesmos, porque vós fostes comprados por um grande preço? Glorificai, pois, trazei a Deus no vosso corpo. Problema do casamento e do celibato. Sobre o matrimônio e virgindade. Capítulo 7.
Pelo que pertence, porém, às coisas sobre o que me escrevestes, digo que bom seria um homem não tocar uma mulher alguma, mas por evitar a luxúria, cada um tem a sua mulher e cada uma tem a seu marido. O marido pague à sua mulher o que lhe deve, da mesma maneira também a mulher ao marido. A mulher não tem poder no seu corpo, mas tem no o marido. Época difícil essa, né? E também, da mesma sorte, o marido não tem poder no seu corpo, mas tem-no a mulher. Não vos desfraudeis um ao outro, senão talvez de comum acordo por algum tempo para vos aplicardes à oração. E de novo tomai a coabitar, porque não vos tente Satanás por vossa incontinência. Porém, eu digo-vos isso como uma coisa que se vos perdoa, mas não por mandamento. Porque quero que todos vós sejais tais como eu mesmo. Porém, cada um tem de Deus o seu próprio dom, uns da verdade de uma sorte e outro de outra. Digo também aos solteiros e às viúvas que lhes é bom permanecerem assim como também eu, mas não tem dom de continência mas se não tem dom de continência, casem-se, porque melhor é casar do que abrasar-se. Mas aqueles que estão unidos em matrimônio, mando não eu, senão o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e se ela se separar, que fique sem casar ou que faça paz com o seu marido. E o marido tampouco deixe a sua mulher. Pelo que toca, porém, aos mais, eu é que lhe digo, não o Senhor, que se algum irmão tem mulher sem fé e esta consente em coabitar com ele, não a largue, e que se uma mulher com fé tem marido que é sem fé e consente em coabitar com ela, não largue a tal seu marido. Porque o marido sem fé é santificado pela mulher com fé, e a mulher sem fé é santificada pelo marido com fé. De outra sorte, os vossos filhos não seriam limpos, mas agora são santos. Porém, se com fé se retira, que se retire, porque neste caso, já o nosso irmão ou nossa irmã não estão mais sujeitos à escravidão, mas Deus nos chamou em paz. Porque donde sabes tu, a mulher se salvará a teu marido? Ou donde sabes tu, a marido, se salvarás a sua mulher? Porém, toda a vida cada um conforme o Senhor lhe haja repartido, cada um conforme Deus o haja chamado, e assim ante. Isto é como eu ordeno em todas as igrejas. É chamado algum sendo circuncidado? Não se dê por incircunciso. É chamado algum incircunciso? Não se circunde. A circuncisão nada vale, e a incircuncisão nada vale, senão a guarda dos mandamentos de Deus. Cada um na vocação em que foi chamado, nela permaneça. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita-te melhor. Porque o servo que foi chamado do Senhor é liberto do Senhor. Assim mesmo que foi chamado sendo livre, serva de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos façais servos de homens. Cada um, pois, irmãos, permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Quando, porém, as virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou conselho, como quem o Senhor te alcança misericórdia para ser fiel. Entendo, pois, que isso é bom, por causa do instante de necessidade, porque é bom para o homem o estar assim. Está ligado à mulher? Não busque soltura. Está livre de mulher? Não busque mulher. Mas se o tomares mulher, não pecaste, e se a virgem se casar, não pecou. Todavia os tais padecerão tribulação da carne. E eu quisera poupar-vos a ela. Isso finalmente vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que resta, não só os que têm mulheres sejam como as que não tivessem, mas também os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se desse não usassem, porque a figura deste mundo passa. Quero, pois, que vós vivais sem inquietação. O que está sem mulher está cuidadoso das coisas que são do Senhor, de como há de agradar a Deus. Mas o que está com mulher está cuidadoso das coisas que são do mundo, de como há de dar gosto à sua mulher, ainda dividido. E a mulher solteira e a virgem cuida nas coisas que são do Senhor para ser santa no corpo e no espírito. Mas a que é casada, cuida nas coisas que são do mundo, de como agradará ao marido. Na verdade, digo-vos, isto para proveito vosso. Não para vos ilaquear, mas somente para o que é honesto, e que vos facilite a orar ao Senhor sem embaraço. Mas se algum julgar o que parece ser desonra própria, quanto a sua filha donzela, o ir-lhe passando a idade de casar, e que assim convém fazer-lhe o casamento. Faça o que quiser, não peca se casar.
Leitura seca. Porque o formou em seu peito uma firme resolução, não obrigando necessidade, mas antes, tendo poder na sua própria vontade, e com isso determinou no seu coração conservar a sua filha virgem bem faz. Assim, que o que casa sua filha donzela faz bem, e o que não casa faz melhor. A mulher está ligada à lei com todo o tempo que seu marido vive, mas se morrer o seu marido, fica ela livre. Case com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Porém, será mais bem-aventurada, e se permanecer assim, conforme o meu conselho, e julgo também, tendo eu o Espírito de Deus. Questão das carnes oferecidas aos ídolos. Sobre carnes sacrificadas aos ídolos. Capítulo 8. No tocante, porém, às coisas que são sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência envaidece, mas a caridade edifica. E se algum se lisonjeia de saber de alguma coisa, este ainda não conheceu de que modo convém que ele saiba. Mas se algum ama a Deus, este é conhecido dele. Acerca, porém, das viandas que são imoladas aos ídolos, sabemos que os ídolos não são para nada no mundo, e que não há outro Deus senão só um. Porque ainda que haja alguns que se chamem deuses ou no céu ou na terra, e assim sejam muitos os deuses e muitos os senhores, para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de quem tiveram que ser todas as coisas e nós nele. Um só Senhor Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem, e nós, outros por ele, mas nem todos há conhecimento. Porque alguns até agora, com consciência do ídolo, comem como do sacrificado a ídolo, e a consciência destes, como está enferma, é contaminada, e a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque nem comendo-a seremos mais ricos, e nem seremos mais pobres não a comendo. Mas vede que essa liberdade que tendes não seja talvez ocasião de tropeço aos fracos, porque se algum vir ao que tem ciência estar assentado à mesa no lugar dos ídolos, porventura com a sua consciência que está enferma, não se animará a comer do sacrificado aos ídolos? E pela tua ciência parecerá o teu irmão fraco pelo qual morreu Cristo? Desse modo, pecando contra os irmãos e ferindo a sua débil consciência, pecais contra Cristo. Pelo que a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca, jamais comerei carne, por não escandalizar a meu irmão. Vou só voltar aqui, peraí. Mas vede que essa liberdade que tens não seja talvez ocasião de tropeço aos fracos, porque se algum vir ao que tem ciência estar assentado à mesa no lugar dos ídolos, porventura com a sua consciência que está enferma, não se animará a comer do sacrificado aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o teu irmão fraco pelo qual morreu Cristo? E deste modo, pecando contra os irmãos e ferindo a sua débil consciência, pecais contra Cristo. Pelo que a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca, jamais comerei carne por não escandalizar a meu irmão. Sobre o escândalo, capítulo 9. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi eu a nosso Senhor Jesus Cristo? Não sois vós a obra do Senhor? E quando eu não seja apóstolo a respeito dos outros, ao menos sou eu a respeito de vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa contra aqueles que me perguntam: porventura não temos nós o direito de comer e de beber? Acaso não temos nós poder para levar por toda parte uma mulher irmã, assim como também há outros apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas?
Ou eu só e Barnabé não temos poder de fazer isso. Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não come do leite do rebanho? Porventura digo eu isso como homem? Ou não diz também a lei? Porque escrito está na lei de Moisés: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso tem Deus cuidado dos bois? Não é antes por nós mesmos que ele diz isto? Por certo que por nós é que estão escritas essas coisas, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve o fazer com esperança de perceber frutos. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, é porventura muito se recolhermos as temporalidades que vos pertencem? Se outros participam deste poder sobre vós, porque não mais justamente nós? Não temos feito uso deste poder, antes sofremos tudo por não ocasionarmos algum obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham no santuário comem do que é do santuário, e que os que servem ao altar participam justamente do altar? Por este modo, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivessem do Evangelho. Porém, eu nada disso tenho usado. Exemplo de São Paulo. Bem tão pouco tenho escrito isso para que se faça assim comigo, porque tenho por melhor morrer antes que algum me faça perder essa glória. Porquanto, se prego o Evangelho, não tenho que gloriar-me, porque me é imposta essa obrigação. Porque ai de mim se eu não evangelizar. Pelo que eu faço de vontade, terei prêmio, e se for por força, a dispensação que veio só a ser encarregada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Que pregando o Evangelho dispensei o Evangelho sem causar gasto, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, me fiz servo de todos para ganhar muitos mais. E me fiz para judeus como judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivera debaixo da lei, não me achando eu debaixo da lei, por ganhar aqueles que estavam abaixo da lei. Para os que estavam sem lei, como se eu estivera sem lei, ainda que eu não estivesse sem a lei de Deus, mas estando na lei de Cristo, por ganhar os que estavam sem lei. Fiz-me fraco com os fracos por ganhar fracos. Fiz-me para todos por salvar a todos. E tudo faço pelo Evangelho, para dele me fazer participante. Não sabeis que os que correm no estádio, correm sim todos, mas um só é o que leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que tem de contender, tudo se abstém. E aquele certamente por alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim pelejo, não como quem açoita o ar, mas castigo o meu corpo e reduzo a servidão, para que não suceda, havendo pregado aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado.